Fala aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que bem. Está começando mais o meu, seu, nosso Pode Ter Sucesso, o podcast do empresário, a divisão diferenciada. Ao meu lado aqui, mais uma vez, José Borges Neto, CEO da BTS Brasil, essa potência. Eu tô um pouco acelerado hoje, né, bicho? Acho que é porque é sexta-feira que a gente tá gravando o programa aqui numa sexta. José Borges Neto, hoje a gente... É o tema. Porque é um tema que mexe com todo empresário, mexe com todo brasileiro. A questão tributária, bicho. Olha, você que tá assistindo, você não perde por esperar, que hoje o programa vai bombar. Apresente os nossos convidados e faça a primeira pergunta, meu amigo, por favor. Queridos, é muita satisfação estar com vocês aqui. Satisfação é nossa, Neto. Satisfação é nossa. Vinícius e o Márcio. São pessoas que a gente começa a gostar quando tem um certo convívio. Eles dominam a parte contábil. E eu gostaria de escutar um pouco da história de vocês. Como tudo começou, a partir do momento que vocês tiveram a ideia de montar essa empresa. Conta um pouco pra gente essa emoção de ser empresário e o que vocês tendem daqui para frente a crescer. Show de bola, muito obrigado, Neto, obrigado, meus amigos, é muito bom poder estar com vocês, você que nos assiste, não perca esse podcast de hoje, a gente vai falar muita coisa boa, mas realmente, assim, falando sobre a contabilidade em si, né, eu acredito que o CNPJ, ele vem para ser o complemento do que antes era um sonho, né, eu digo muito que o CNPJ ele é só um número, por trás do CNPJ está o sonho que saiu do papel, né, e isso é muito importante porque quando a gente começou na Contabiliza, principalmente quando eu comecei 8, 9 anos atrás, porque assim, pessoalmente falando, até abrindo um pouco sobre isso, né, eu sou cristão há mais de 14 anos, e eu sempre gostei muito de servir, né, de ajudar as pessoas, sempre acreditei muito na lei da semeadura, e quando eu conheci a contabilidade, eu brinco dizendo que foi um amor à primeira vista, porque eu consegui ver uma forma de continuar ajudando as pessoas, e mesmo assim ainda ser remunerado por isso. Então, quando eu comecei comecei com a Contabiliza, nesses 7, 8 anos atrás, eu realmente comecei com esse propósito, cara, eu vou conseguir, inclusive eu não tinha terminado o curso ainda, eu estava terminando, então eu já comecei a, de fato, ajudar o MEI, né, que é o microempreendedor individual, como é que eu posso ajudar você a controlar o teu financeiro, porque eu também, todos os meus empregos eu fui vendedor, então, além de ter o convívio com a questão da parte ministerial, né? Com evangelismo, com pessoas, com jovens, até a questão também como vendedor toda a minha vida profissional e depois virei contador, então fez uma fusão bacana tudo isso. Então, quando eu realmente comecei ali a atender o cara que é meio, rapaz, e eu conversava muito com o pessoal na faculdade, dizia, como é que você capta cliente, né? E o pessoal dizia, rapaz, é indicação. Eu dizia, rapaz, eu vou quebrar isso aí, vou mostrar que isso aí não existe pra mim, isso é um sofisma pra mim. E aí eu comecei Aí prospectando as empresas, eu ia mesmo. Já tinha um local, tipo Steve Jobs começou na garagenzinha dele, cara, você começou foi na salinha? Basicamente, só que eu não tinha salinha ainda não, sabe onde era? Praça de alimentação do Shopping Mangabeira. Olha que legal. Porque lá tem um co-work, então, tipo assim, eu chamava o pessoal pra reunião lá, e eu ia muito até o cliente, né? À toa que hoje a gente, como Contabiliza, tem ainda muito esse hábito de ir até o cliente. O contato, né? Exato. Então, eu sempre prezei muito por isso, desde o início, de ir até o cliente. Por quê? Porque a gente vende muito a mensagem e a gente entrega isso na prática, né? O Neto tá aqui como prova de que a gente busca muito trazer alívio para o empresário. Sim. Então, a gente busca fazer isso nos mínimos detalhes, desde os pequenos até os maiores. Então, às vezes, até o fato de eu ir até você, eu já começo inconscientemente a trazer mais ainda a mensagem de que eu tô aqui para trazer alívio para ti. Então, difícil. A gente tem muitos clientes que vão na Contabiliza, como o caso do Neto, por exemplo, mas hoje, assim, a grande maioria, né, hoje a gente está tendo basicamente 600 clientes, né, Vinícius? Então, assim, se todos fossem lá na empresa, né, realmente eu acho que seria diferente, mas muita gente vai até eles, a grande maioria. Então, quando a gente começou, eu disse, vou quebrar esse sofisma, e aí eu fiz o quê? Eu tinha, na época, há muitos anos atrás, não tinha tanta tecnologia assim para contabilidade como tem hoje, então eu fiz um caderninho, né, quando nesse caderninho eu entregava um demonstrativo de receita e despesa, eu mostrava para ele quanto que ele faturou, quanto que foi a evolução do patrimônio do cara, da empresa naquele mês, e aí eu fiz um caderninho e eu ia de empresa por empresa. Pegava minha moto, na época eu tinha uma moto, e aí eu ia nas lanchonetes, e aí lá nas lanchonetes, nas empresas, e o que eu fazia? Eu chegava lá, sentava, lanchava, porque eu sempre entendi o seguinte, se eu chegar só por chegar, a pessoa não vai me dar atenção. Concordo. Mas se eu chegar, sentar lá, lanchar, dar o meu dinheiro para ela,
eu tô dando, ela vai me dar uma moralzinha. Sim. Então, em cima disso, a gente começava a puxar assunto. E aí, como é que tá o financeiro e tudo mais? E aí a gente ia conversando. Eu trabalho com contabilidade. E assim a gente foi fluindo. Beleza. Como a gente sabe que contabilidade é um relacionamento de muita confiança, Sim. então acaba que, de fato, não deu tanto êxito isso. Mas me gerou um aprendizado e me gerou cada vez mais bagagem. E aí, em 2019, eu fui para um evento, né, de uma ferramenta que se chama Conta Azul, acredito que o Neto deve conhecer, que é uma ferramenta de gestão financeira, né, para contadores, que os contadores usam muito, na verdade, mas ele também é para o empresário. E aí eu conheci o meu sócio, né, hoje que é o meu sócio, que é o Pablo Rodrigues, inclusive hoje desde a época, né, ele é contador da Camila Farani, que é do Shark Tank lá, não sei se vocês já ouviram. Sim. Ele é contador também do Sérgio Bocaiúva, que é o CEO do grupo da Usaflex. Ele é CEO de um grupo de empresas e uma delas é a Usaflex. E aí ele é embaixador do Conta Azul, e aí ele foi para um evento, que 2019 foi um ano em que eu foi um ano que eu investi muito em eventos, né? Porque eu pensava muito, caramba, o evento é top, mas a melhor parte do evento é o que fica no final, né? Que é tem um nomezinho lá que fugiu agora da minha mente, mas que é tipo o lanche final junto com a conexão, né? Que tem um nome para isso, que eu esqueci Onde agora. se cria o network. Mas é o network, né? E aí, em cima disso, eu fui para os eventos, e 2019 foi um ano muito desafiador para mim, porque eu estagiava em 2 lugares. Eu estagiava em uma empresa pela manhã e em uma empresa pela tarde, no setor fiscal, e pela manhã eu estagiava no escritório de contabilidade. Então, eu ganhava ao todo, juntando aí, eu acho que um salário mínimo. Então, eu saía de manhã de um estágio e já ia para outro. Eu tinha um intervalo de 1 hora para sair do centro aqui da torre e ir para Mangabeira, lá no distrito de Mangabeira. Então, eu tinha 1 hora em paralelo a isso. Eu também vendia salgado na faculdade. Nossa. Eu ia lá no centro, pegava salgado, correndo, voltava. Nessa história, eu já sofri até acidente. Nessa correria, bati uma vez num carro, eu nas pressas indo. Então, realmente, assim, muita coisa foi acontecendo. E aí, esse ano de 2019 foi um ano muito difícil, por quê? Chegou um ponto em que eu estava só estagiando no escritório de contabilidade. E eu agradeço muito a Deus, assim, por tudo que eu passei, porque eu era muito desligado das empresas. Por quê? Porque nessas empresas eu não fazia contabilidade. Ou eu era um vendedor, ou eu era um negociador, ou eu era do setor de faturamento, ou eu era de uma coisa que não era a contabilidade pura, que era o que eu fui nesse escritório. Não é à toa que nesse escritório eu fiquei 1 ano. Então, eu saí do escritório já para poder ir para a Contabiliza. E aí, realmente, quando eu fui, né, em 2019, realmente foi um momento em que eu tive que decidir. Porque o que eu ganhava do curso da manhã, só dava para pagar a minha moto, que eu ganhava do estágio. Então, eu tive que decidir realmente passar 1 ano trancado o curso da minha faculdade, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Então, eu vendia salgado para ajudar a complementar a renda. Então, foi muito difícil para mim. Eu chorei muito no dia que eu tive que tomar essa decisão. Mas foi um ano em que realmente eu disse, beleza, eu não vou conseguir agora, mas Deus vem aqui, porque sem o Senhor eu não sou nada. Amém. E vamos para cima. E foi um ano em que eu conheci o Pablo. E o Pablo, eu mostrei para ele o meu caderninho lá, e ele olhou para mim e fez, cara, você não quer ser meu sócio aqui em João Pessoa, não? Eu vou ser, tipo, teu investidor anjo. E aí eu falei, cara, lembra do Shark Tank? Ele fez, conheço, inclusive eu atendo a Camila Farana, ele abriu a conversa com ela no WhatsApp, me mostrando, caramba, que legal. E ele fez, cara, eu vou entrar aqui como investidor anjo, tu vai lá pro Rio, tu vai treinar, vai ser treinado pela minha equipe, eu vou entrar com tudo, site, tecnologia, pessoas, e realmente o meu objetivo no futuro é criar um plano de aposentadoria. E aí você fica, caramba, será que isso é verdade mesmo, né? Então, pega meu contato aí, cara. Então, a gente começou a fazer reuniões periodicamente e começou realmente a alavancar a Contabiliza João Pessoa. E quando foi, no decorrer desse tempo, eu tinha recebido outras propostas de sociedade, só que era muito sem sentido. O cara que foi meu primeiro chefe na contabilidade chegou e fez, eu tô com uma proposta de sociedade. Tu traz o cliente, tu usa meu CRC, porque na época eu tava me formando, né? Tu usa meu CRC e, tipo assim, a gente deduz os custos de sistema, essas coisas, e o que sobrar a gente divide meu amigo e tu usa a minha estrutura. Uma boa sociedade. Eu disse, rapaz... Cerveja caracu. E aí eu fiquei, rapaz, será que é isso que o Pablo lá também quer? E aí eu fiquei mal, né? Eu fui falar com ele. Será que o mercado atua assim? Aí ele fez... Predador assim? Exato. Aí ele fez, cara, esse cara aí quer te sugar, velho. A minha ideia é realmente, eu vou entrar com tudo, inclusive eu vou te pagar um salário para tu se dedicar só a Contabiliza. E aí eu disse, Pablo, o que realmente me trava de focar 100% na Contabiliza é porque eu tenho um estágio pela manhã e eu preciso do dinheiro para pagar pelo menos minha moto, né? Que literalmente a moto era 420 e eu ganhava 450. Então, o que graças a Deus assim, me ajudou muito também é porque minha mãe
como ela é concursada, então acaba que eu não tinha tanto, assim, o básico eu tinha em casa, graças a Deus, né? De alimentação, quando eu precisava, ela me dava recurso e tal. E eu também vendia salgado e nunca fiquei parado. Eu já fui panfleteiro de clínica odontológica, eu nunca me limitei a circunstâncias. Entendeu? Então, assim, eu sempre aprendi que a gente tem que fazer como se dependesse da gente e orar como se dependesse de Deus. Porque não existem as condições perfeitas. Nós que criamos as condições. Perfeito. Então, realmente, eu sempre fui muito disso, desde de pequeno, desde novo. Então, na época, quando eu precisava de recurso para ir para as coisas que tinha, retiros de igreja e tal, eu comprava uma caixa de jujuba e ia vender na praia. Então, mas sua mãe tinha recurso, mas beleza, mas o recurso dela é dela. E nada disso entendeu? te limitou, né? Jamais. Então, quando eu falei isso pro Pablo, ele fez, cara, quanto é que você ganha lá? Eu ganho 450. Ele fez, beleza, pode sair que eu vou te pagar um salário. E foi acima de um salário, inclusive, na época. O salário era 1.100 e pouco, ele me pagava 1.200. E aí ele fez, beleza. Aí no mesmo dia ele já comprou a passagem para eu ir pro Rio, pagou minha hospedagem e tudo. Então eu tava vendo um sonho, porque eu fiquei, caramba, isso foi uma semana antes do meu aniversário. Né? E eu fui bem emocionado. Foi a primeira vez que eu viajei de avião. E eu fiquei, caramba, Deus, muito obrigado, porque o sonho é maravilhoso. E assim, na minha história de vida, né, eu não tive meu pai, né, no meu registro não tem nem pai, então sempre foi minha mãe. Hoje eu tenho meu pai do meu lado, meu pai hoje inclusive é meu cliente, né, é até engraçado isso. E aí, meu pai tem uma empresa, ele é meu cliente, então hoje a gente realmente é pai e filho, mas durante boa parte da minha vida eu não tinha a referência de pai, né. Não é à toa que isso foi até uma das crises do meu casamento, quando eu fui casar, porque o homem é o provedor. E eu fiquei, Jesus, eu nunca fui provedor, eu nunca vi ninguém sendo provedor. Quem eu tinha como pai eram os pais dos meus melhores amigos, que eles me tratavam como filho. Então, Deus sempre cuidou isso de mim nesse sentido, de tipo assim, você não tem um cara físico, mas eu vou usar pessoas para se materializar fisicamente para eu poder cuidar de você. Não é à toa que os pastores que cuidaram de mim durante a minha vida, da minha trajetória cristã, né, até hoje, inclusive, cuidam de mim como se fosse um filho mesmo incrível, um filho físico. E eu sou muito grato a Deus por isso. E o Pablo também cuidou de mim como um filho, porque você pegar um garoto que você não conhece, um cara que tinha, hoje eu vou fazer 30 anos, então há 8 anos atrás eu tinha seus 20, 21 anos, 22 anos, então um cara que você não conhece, você leva ele pro Rio, investe no cara, ele me deu até dinheiro para eu passear no Rio, pô. Então, assim, foi um negócio surreal. É o seu pai na contabilidade. Exatamente, é o meu pai no mundo empresarial, como eu digo. E até hoje a gente se fala, e quando a gente tá junto nos eventos, ele cuida de mim como um filho mesmo, me chama pra perto, porque ele é embaixador da Conta Azul, então quando eu vou pros eventos, ele tem acesso, né? Então, ele faz, vem comigo, bota aqui, vamos embora. Então a gente anda pra todo canto, vai pra todo lugar, bastidor, sala VIP. Então a gente se vê realmente, assim, não se vê muito, porque ele tá no Rio, mas a gente sempre conversa, e eu agradeço muito a Deus por isso, porque realmente, assim, a gente iniciou a contabilidade João Pessoa, e quando iniciou, eu fui pro Rio, aprendi tudo com ele, realmente passei uma semana treinando com a equipe dele, né? A gente até brinca, né? Uma contabilidade consultiva e digital, muito do que eu sei hoje eu aprendi com ele, né? Por que consultivo, por que digital? Então ele dizia isso para mim todas as semanas. Então ele inclusive é um cara extremamente vendedor. Na pandemia, onde estava todo mundo no sufoco, ele fechava 30, 40 clientes por mês. Então realmente muito do que eu sei hoje eu aprendi com ele. E eu sou muito grato por isso, e a Contabiliza foi crescendo, foi somando, foi alavancando. E aí, quando eu comecei a Contabiliza, eu comecei a ir para as empresas maiores. Só que aí eu fazia o quê? Eu chegava lá e dizia, porque se você chega numa empresa e diz, rapaz, eu sou contador, o cara vai dizer, não, já tenho, nem recebe você. Perfeito. E aí eu chegava, eu sou consultor de negócios da Contabiliza João Pessoa. Será que eu poderia falar 5 minutinhos com a pessoa responsável? E aí o pessoal dizia, pode, você aguarda aí. Então, às vezes eu passava a tarde todinha em prospecção na rua, porta a porta, né? Então, eu ia nas empresas, investia e tal, ia atrás. Até hoje eu tenho um contato desse pessoal, rodei um bocado, eu ia no Google, pegava clínicas odontológicas de João Pessoa. E aí eu pegava, montava uma listinha no Google com o endereço, abria o Google Maps, via ponto de referência. Caramba, onde é essa clínica? É perto de tal lugar. Eu montava numa planilha e ia pra rua. Então, tipo assim, eu nunca me limitei a nenhuma circunstância. E aí a gente foi avançando, a contabilidade foi crescendo, e aí eu vim pro primeiro desafio, que foi o quê? Pessoas. Né? Então, comecei a ter as primeiras pessoas, antes do Vinícius chegar junto comigo. Então, a contratação, né? As primeiras contratações. Então, eu comecei contratando pessoas que já tinham uma certa experiência, por questão de time, né? Porque eu sempre fui o cara do comercial e do relacionamento, desde sempre, até hoje. Então, só que na época, tipo assim, a demanda estava crescendo, e o bom era porque o time lá do Rio, né, do Pablo, cuidava de toda a parte operacional. Então, eu realmente, chegou uma hora em que eu precisei também ter
a demanda junto comigo. Então eu Tem tive uma parte local também, né? Isso, e aí eu comecei a trazer a parte local, comecei por pessoas que já tinham experiência, pagando um pouco mais caro, e comecei a ter os primeiros desafios, né? E aí foi dando errado, e aí eu tive que ir atrás de novas pessoas. Mesmo contratando pessoas já com experiência. Mesmo contratando, porque é uma coisa que a gente até conversa, né, Vinícius? Eu, Vinícius e a nossa outra sócia, que é a Rivandra, que, de fato, assim, a gente passou por uma grande transição na Contabiliza, em que, e eu digo muito isso para os nossos clientes e outros empresários, até amigos contadores, eu digo, ó, sabe qual é o grande desafio? É você conseguir montar os cabeças de cada setor. Quando você começa a montar os cabeças de cada setor, você montou eles, formou eles, os que vêm depois é muito mais tranquilo de ser feito. Porque qual era o grande desafio? Era ter o cara que fica só pelo fiscal, é ter o cara que fica só no contábil, é ter o cara que fica só no RH, é ter o cara que fica só na parte de departamento pessoal. Então, sua experiência foi contratar os especialistas pontuais e depois vir logo em seguida os ajudantes, Então, os não foi o colaboradores. desafio, porque muitos deles começaram como estagiário. Eu tive que dar 10 passos para trás. Então, Gar- você construiu a formação Exatamente, deles, né? entendeu? Maravilha. Então perfeito. eu fiz o quê? Rapaz, contratar pessoas prontas não tá fácil. Então, tô dando dor de cabeça, o pessoal vem cheio de Ia mania. demandar também Exato, Já vem com demanda vício, muito né? recurso, com vício. Então, cara, vamos voltar para estaca zero. Começar como estagiário, não é à toa que muitos dos que estão hoje na equipe, como analistas, como especialistas, começaram como estagiários ou auxiliares. E aprenderam sua Entendeu? metodologia, né? Exato, então acabou. Hoje, inclusive, a gente, por exemplo, vai para o mercado, graças a Deus a gente está crescendo, então está precisando de pessoas. Então, a gente toda semana, toda quinzena, tem reunião de gestão entre os sócios. E aí a gente vê, ó, a gente está indo atrás das pessoas efetivas, mas o pessoal, tipo assim, quer dinheiro, quer trabalho, mas não quer emprego, né? Sim. Acho que é isso mesmo, às vezes eu confundo. Mas quer emprego, mas não quer trabalho. Direitos né? de mais, deveres de menos. Exatamente. Então, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos atrás de um estagiário, onde a gente vai avaliar, hoje a gente não avalia só a questão técnica, mas a gente avalia o comportamental, Sim. porque comportamental é caráter, é quem você é. É o que você faz quando toda a ninguém diferença. está olhando. Então, inclusive a gente tem pessoas na equipe que não tiveram muita experiência profissional e já entraram como um auxiliar, um assistente, mas tinha realmente disposição, tinha uma base e tinha caráter. E em cima disso a gente foi desenvolvendo e as pessoas cresceram então com a gente até hoje. Moldando, né? Entendeu? Então, assim, a gente foi alavancando, foi ajustando a Contabiliza. Então, eu sempre gostei muito de aprender, gostei muito de ir para eventos. Na época, em 2019, eu conheci pela primeira vez esse termo contabilidade consultiva, que foi através de um cara que se chama Pedro Neri, que ele fala muito esse termo até hoje. Então, na época, eu fiz o curso dele, e no curso dele ele explicava bem direitinho o que você tem que fazer numa prospecção ativa, como você vai chegar na reunião, o que você tem que fazer, se você marcou com o cara. Então, até hoje eu uso muito dessas coisas que eu aprendi. Então, eu passava uma parte da manhã só fazendo o curso, porque como não tinha tanta demanda ainda, então eu passava uma parte da manhã só fazendo o curso, e o restante eu ia pra rua, atrás de negócios. Então, ele até falava, ó, você vai pra uma reunião, você chegou lá, você marcou de 10 horas, chega 10, 15 minutos antes, pede a senha do Wi-Fi do cara lá e fica lá entendendo, se conectando, estuda a empresa daquele cara, vê realmente o que você pode fazer, o que você pode Boa agregar. dica isso, né? Entendeu? Sim. Isso é bacana. Então, eu Pra fiquei, qualquer caramba, negócio, né? Exatamente. Então, muitas vezes o cara vai chegar, vai trazer uma dor, e aí você vai dizer, caramba, eu compreendo a tua dor, que é uma coisa que a gente fala muito, eu e Vinícius, que é o rapó, né? Que é a conexão entre dois corações. Então, você fazer realmente o rapó com aquela pessoa, no momento em que você se conecta, se o cara tá falando muito agitado, você pode ficar ou muito agitado também, ou você ficar calmo. Mas aí, se a pessoa realmente chega mal, você ficar mais calmo, e aí você vai construindo aquela conexão junto com ele, porque, de fato, eu digo muito assim, ó, a gente tá aqui na Contabiliza, é importante, o honorário é bacana, mas a gente tá aqui, acima de tudo, por um propósito. Dinheiro ele é importante, mas ele é a consequência de um trabalho bem feito. Eu estava até no caminho, vindo para cá no telefone com uma médica que está começando, e ela falou, ó, Márcio, eu estou começando, e aí eu fui entendendo, quanto é que você ganha hoje atualmente? Ó, eu ganho 9 mil reais como CLT, eu tenho minha residência que eu ganho mais 3 mil, e eu estou atendendo e ainda não estou faturando nem R$ 1.000 por mês. Eu disse a ela, doutora, é o seguinte, é melhor para você seguir pelo caminho da Receita Saúde agora. Porque de nada adianta eu chegar para você e te vender aqui uma PJ, tu pagar as taxas, tu vai ter um custo mensal comigo, só que o que tu fatura hoje não paga nem isso. Então, eu digo, ó, eu sou muito sincero, porque eu digo muito que
o honorário ele é a consequência de um trabalho bem feito. Então, se eu chego para você e te vendo isso, beleza, eu vou estar vendendo. Mas eu, com meus princípios e valores pessoais, não vou estar feliz porque eu vou estar recebendo sem ser um trabalho bem feito. Tendo em vista que existem outros caminhos para você, mais baratos, para o momento em que você está vivendo, que mesmo assim é dentro da lei. Então, é por isso que a gente diz muito no dia a dia, eu, Vinícius e a equipe. Ética, né, meu irmão? Exatamente. É o caráter, né? Então, assim, nem tudo é dinheiro. A gente já pegou muitos casos em que as pessoas falavam que foram realmente ludibriadas por outros profissionais, seja da contabilidade ou seja outro tipo de pessoas, e chegaram pra gente e falaram, rapaz, quanto é que você vai cobrar? Você cobra por isso? Eu disse, não, ó, dentro do nosso honorário, tem a nossa tabela, a gente só quer o que é nosso. Então, lá dentro dos nossos planos tem os critérios. Se porventura, dentro você precisar de alguma coisa que está fora daqueles critérios, é aí sim que a gente conversa com você e te explica que isso vai ter um valor a mais. Mas, tirando isso, está tudo dentro do honorário. A gente recebeu um cliente agora, que é uma associação que, inclusive, é muito antiga, desde 1980, que, inclusive, eu passava muito por lá quando eu era criança. E eu fiquei muito feliz, assim, de dizer, caramba, eu agora sou contador dessa empresa, né? Que bacana. Nossa, que massa. E aí eles falaram que, tipo assim, não tô falando mal de nenhum profissional, mas que o profissional anterior, ele realmente, tudo que eles iam fazer, eles faziam questão de cobrar algo a mais, e botavam realmente uma questão autoritária, e ainda assim não cobrava barato. Então, as pessoas já chegaram pra gente extremamente feridas. Sim. Então eu disse, a primeira coisa que eu falei com eles na mesa, não se preocupe, a gente teve uma reunião de pós-venda com eles, né, junto com o time jurídico, eu disse, não se preocupem, o que realmente for ter alguma cobrança ou algo do tipo, vai ser alinhado com vocês e não vai ser nada exorbitante. A ideia é que tudo que vocês pagaram, realmente, para os contadores anteriores, vocês realmente cobrem esses direitos e recebam. Mas daqui para frente, até informações que são mensais ou anuais, que já deveriam estar dentro da assessoria, eles estavam pagando por fora. Então, eles vieram realmente bem machucados com relação a isso. E eu falei para eles, aqui, essas informações que você pagou a parte, aqui você não paga. Tá incluso. Então, por isso que eu digo muito, nem tudo é dinheiro. Ele não move as pessoas por muito tempo. Então, quando a gente entende isso, e quando a gente vive isso intrinsecamente, a gente entende que a gente está ali por um propósito. Sim. E isso faz total diferença na nossa vida. Isso. Porque realmente a gente vive de sementes. Então, todo dia a gente planta uma semente, independente de você que está nos assistindo, independente da religião que você acredita, além da semeadura, ela é uma lei universal, que o que você planta, você colhe. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Exatamente. E aí isso é muito do que, né, eu trouxe um briefing de forma resumida, assim, do que a gente já vê na Contabiliza. Perfeito. Entendeu? E aí depois o Vinícius chegou, quando o Vinícius chegou, então, aí eu tive essa primeira geração de pessoas, aí eu tive que demitir todo mundo, então depois chegou o Vinícius e foi muito difícil para mim, porque eu fiquei, meu Deus, e agora, né? Eu sentei assim lá na empresa, na época a gente tinha uma sala, a gente começou numa mesa de co-work, depois da mesa a gente foi para um lugar maior, porque eu comecei a me chatear com a questão do corpo por causa do horário determinado, né? Não é à toa que às vezes a gente sai de 8, 10 horas da noite da Contabiliza. Então, quando era do co-work, dava 6 horas, o cara ficava mandando mensagem. E aí? Tá perto? Putz. Tá perto? Tá perto? E o cara numa reunião bem empolgado lá com a cliente querendo fechar. E eu tive essa reunião com a última vez com a cliente, porque era o horário que ela podia. E ela, inclusive, trabalhava do lado, ali na FPB. E o funcionário do cara, ei, bicho, e aí? Tal. E o bicho ficou de cara feia, pô. Eu digo, rapaz, eu não vou me permitir passar por isso, não. Então, na mesma semana, fui atrás, encontrei uma sala. Eu tinha um amigo que foi meu chefe, inclusive. E hoje se tornou um grande amigo meu. E ele tinha 2 salas e uma ele não estava usando. Ele fez, cara, se tu quiser vir para cá, tu me ajuda só com um valor simbólico aqui no aluguel, para os custos. E aí, o restante, a gente racha aqui a energia e a gente se vira. Eu disse, vamos embora. Então, eu fui para lá, montei, ele me deu a chave, eu ia a hora que eu queria, chegava a hora que eu queria, assim, né? Lógico, eu chegava cedo, mas saía a hora que eu queria. Final de semana, quando precisava, ia, e assim sucessivamente. Então, as coisas começaram a ir subindo. E aí, depois a gente foi para... E aí foi quando eu conheci o Vinícius veio somar junto com a gente na empresa. Por que o Vinícius? Cara, conheci o Vinícius por um processo seletivo... Foi normal. Eu comecei como funcionário lá. E dentro aqueles expoentes que você fala de cada setor, ele se enquadra especialista? O fiscal, na época, porque assim, quando a gente era pequeno, a gente fazia, no começo, então fazia um pouco de tudo. Fazia um pouco de tudo. Vinícius passava por e-mail de entrada, que a gente tem todos os processos hoje, né? Ele começa no e-mail de entrada. O cliente entrou, então o cliente ele só entrou oficialmente na Contabiliza quando a gente manda um e-mail de entrada. Sim. Então, mas aí pode falar mais, você estava falando isso. Quando eu entrei na Contabiliza, entrei por meio de processo seletivo. Meu melhor amigo era quase personal, era personal ali de Márcio. Aí foi ele que fez essa ponte e acabou que a gente se conheceu. Na época, foi até
foi até providência divina, porque eu nem tinha mandado o currículo. Mas Aí, você já conhecia a Contabiliza? Já ouviu falar? Não. bem por cima mesmo. Na época eu nem tinha mandado o currículo, só sei que meu irmão, eu chamo ele de irmão, que ele é meu amigo mesmo, e meu irmão foi lá e foi treinar com o Márcio, e Márcio ia entrevistar um outro Vinícius. Só sei que Márcio disse que não gostou muito, aí ele me ligou, né? Vou te mandar o Vinícius certo. Foi basicamente desse jeito. Porque foi muita coincidência. Sim. Ele falou, ó, o nome dele é Vinícius, ele vai mandar o currículo. E eu recebi o currículo de um Vinícius. Foi muita coincidência, entendeu? E no outro dia eu fiquei, caramba, cara, Ou que Trouxe ele errado. me foi. Aí deu ele muito certo. depois... Aí ele me ligou, Vinícius, tu não mandou o currículo, não? Aí eu, mandei não. Manda lá o currículo. Aí eu mandei, a gente fez a entrevista. Na época, só tava eu, não foi? Porque Márcio tinha passado justamente por esse processo de Acabado de transição. demitir um dos últimos funcionários da geração antiga. Então, tava Márcio pra tudo. Renovando. Foi, literalmente, começou do zero, assim. Começou do zero de novo. E o desafio de vocês nessa renovação? Porque a mão de obra não estava adequada, O não estava porquê qualificada? resolveu dessa O que a gente- o reset. O que a gente decidiu dar o reset? Realmente, assim, é bem interessante você fazer essa pergunta, porque a gente foi pela fé mesmo. Tipo assim, caramba, foi a época em que minha sócia, né, que é a Rivandra, vulgo minha esposa, na época ela trabalhava para uma outra empresa e ela estava começando a me ajudar nessa parte de gestão de pessoas. E aí ela fez, Márcio, e aí eu tive que demitir o funcionário, porque eu estava quebrando algumas coisas fora da cultura da empresa, mesmo que a gente não tinha tanta cultura, mas tinha-se regras, tinha-se limites, né, como tudo na vida. Então, nada é de bolo, né? Então a gente tinha regras, limites, ele quebrou um desses limites. Então, com muita dor no meu coração, foi a primeira demissão que eu fiz, assim, diretamente, né? Eu até chorei nesse dia, foi até engraçado, porque... Engraçado assim, né? Foi aprendizado. Chorei, eu comprei até almoço pra mim e pra ele, pra poder fazer a demissão do cara. Então, assim, pra você ver como foi difícil pra mim essa primeira vez. E aí a gente fez, rapaz, eu vou ter que ir atrás. E a minha esposa, né, a minha sócia, ela é muito boa na área de recrutamento e seleção, que ela é especialista nisso. Né? Na verdade, ela é especialista na área de RH, ela é psicóloga, só que ela é psicóloga na área organizacional, ela foi gestora de pessoas da Unimed, então ela tem um know-how muito grande nisso e ela é muito boa. Não é à toa que hoje a gente até brinca, eu e Vinícius junto com ela, que quando a gente terceiriza o processo seletivo para outros parceiros, não tem a mesma eficácia, nem a mesma rapidez de quando é ela que faz. Cai o nível. Entendeu? Não é que cai o nível, é porque demora que ela mais. tem uma percepção ela já também. tem o time, já o feeling, né? Então acaba que é outro nível quando ela faz. A gente até brinca, diz, rapaz, quem tem que fazer é tu. Então, quando ela faz, rapidinho a gente fecha as vagas, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta sobre recrutamento. A gente também passa por isso, vocês sabem, né? Vocês acompanham o nosso dia a dia também. Hoje está mais difícil contratar mão de obra com tanta tecnologia disponível, tanto nível de aprendizado, EAD, você pode estudar remoto, você pode comprar um livro, estudar em casa, você tem computadores, você tem tantas ferramentas que apoiam, lhe ajudam no crescimento profissional, mas porque hoje continua tendo tanta dificuldade de contratação de mão de obra e mantendo o mesmo nível de dificuldade que a gente tinha no passado. Eu acho, Neto, tem até uma estatística que a gente tem recentemente, que é a questão que a gente está num time de pessoas que são os neném, né? Nem estudam e nem trabalham. Então, a gente tem uma porcentagem da nossa população jovem, ativa, que era para estar no mercado do trabalho, que nem está estudando, nem está trabalhando. Isso, consequentemente, atrapalha bastante essa questão desse processo seletivo. E quando o pessoal está estudando, às vezes ele já está trabalhando em algum canto, então essas pessoas já estão empregadas. O pouco que está trabalhando que a gente tem hoje, já estão empregados, então dificulta muito essa questão desse processo seletivo, Esse entendeu? perfil, ele muda porque os jovens estão com muita facilidade, porque tem aquele ditado que tempos difíceis fazem homens fortes, E tempos homens fortes fáceis. fazem tempos fáceis fazem homens fracos. Isso E é a gente verdade. tem visto uma geração, é a geração Z, inclusive, não sei Isso. se é essa, que tem sido muito criticada nas grandes empresas por conta disso, deveres de menos, direitos de mais. É isso? Também? Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo realmente nas empresas hoje. Hoje, na Contabiliza, a gente tem até tá tendo até uma certa dificuldade. Acho que é um mercado contábil como um todo, quando a gente fala com algum outro contador, também percebe-se essa dificuldade de achar mão de obra, entendeu? Até para formar, quer pegar ali o estagiário, pegar a pessoa ali que tem um caráter, ainda assim ainda está difícil, justamente por causa que o pessoal realmente... a gente tá nessa estatística, né, da geração nem. Sim. Eu tenho essa dor na minha empresa. Sim. A gente também acabou de demitir recentemente um profissional que não estava se adequando ao nosso A cultura. perfil, à nossa cultura interna.
E para os empresários, se a gente, que é do setor de tecnologia, que também requer mão de obra qualificada, vocês da Contabiliza, do setor contábil, que requer mão de obra também qualificada, imagina aquele empresário do setor do varejo, que é um corre-corre, correria. O que vocês enxergam para ele no futuro próximo e na qualificação de mão de obra? Pronto. No setor de varejo, depois mais pode até complementar, hoje eu percebo muito que já a gente vai seguir para uma tendência muito parecida com o que acontece nos Estados Unidos. Hoje nos Estados Unidos, muito setor de varejo que a gente vê acontecendo aos poucos aqui nas regiões do Brasil, é indo um pouco mais para a veia da tecnologia, né? Antigamente tinha o atendente, né, que passava a sua compra, hoje a gente já tem aquele atendimento mais rápido por meio daquele robozinho, né? E a gente vai, eu acredito, né, que a gente vai seguir muito por esse... Isso. O self-checkout, os mercados hoje já estão tendo esse tipo de tecnologia e a gente está vendo uma adequação muito boa do público, porque o pessoal, ele prefere ali que é mais rápido, você faz o seu próprio pagamento, né? Tem uma facilidade maior e eu estou vendo que a tecnologia, ela está se adequando para isso. Então, eu acredito muito que no ramo do varejo, né, no ramo do varejo em si, do atacado, querendo ou não, a gente vai seguir muito por esse caminho da tecnologia ao longo dos anos. Em termos contábeis, já que a especialidade de vocês é a parte tributária, fiscal, também acaba influenciando para o empresário o fato dele ter que contratar ou demitir, porque isso acaba tendo custo, né? Também. Isso. Porque hoje, como a gente tem essa veia de ser uma contabilidade consultiva porque realmente a gente não está aqui só para gerar guia e imposto, né? Mas porque realmente a gente está aqui para ser conselheiro do nosso cliente. Sim. Então, parece que eu até brinco, né? O Neto está aqui de prova, né? Que muitas das reuniões que a gente conversa, a gente não fala só de imposto, mas realmente a gente bota o papo na mesa, né? Sim. Vamos conversar de empresário para empresário, vamos trazer clareza. A gente tem um cliente nosso, por exemplo, lá de Olinda, né? Em Pernambuco, eu tenho trazido muito esse case dele, que ele estava realmente prestes a abrir mão da empresa porque estava tudo bagunçado. Com exceção da pessoa do financeiro, todo mundo fazia um pouco de tudo. E aí ele fez, rapaz, eu tô com problemas. E aí a gente montou um fluxograma com ele em uma reunião, conversando de boas como contador dele. Né? A gente montou, tu tem que fazer isso, tem que implantar isso. E ele fez, cara, vocês fazem isso também? Vocês implantam isso pra gente? Eu a gente implanta. Ele fez, quanto é que custa? Eu só saio daqui fechado. E aí a gente começou a fazer isso e a empresa do cara hoje é outra coisa. Amém. Até a saúde do cara hoje é outra coisa. Porque realmente ele chamou, ele não gostava nem de usar computador, né? Claro. E eu fiquei até besta, porque ele mostrou o sistema novo pra gente. Que massa. Ele abriu o computador, mostrou, ele disse que hoje tá mais feliz. A gente até brinca dizendo que ele tá mais leve hoje. Não, ele é uma empresa do ramo jurídico, né? Sim. Ramo jurídico. Todas as empresas Converge tudo por precisa de um sistema, precisa de uma solução, porque você precisa de números. Aquilo, a gente sempre bate na tecla. Todo gestor precisa de números. Isso. Não é só o setor de contabilidade, setor de tecnologia. Acidentes acontecem. Acontece. Então a gente... Essa vai pro corte, tô brincando. essa tem que ir pro corte. Mas a gente precisa desse entendimento de números. Mas o grande desafio agora é a nova mudança da tributação, do regime tributário. Isso. Eu queria escutar de vocês, especialistas. Vai beneficiar um empresário ou vai beneficiar apenas o governo? Vamos lá, Neto. Vou iniciando. Cacete, meu velho. Agora a gente entrou na polêmica. Polêmica! Vamos lá, gente. Para trazer um briefing inicial, né, para que todo mundo esteja na mesma página, esse ano já começou a questão da nova reforma tributária, né, onde os impostos sobre o consumo, eles estão saindo de cena e entrando os novos impostos, entrando para o modelo internacional, né, que é o IVA, que é um modelo que a gente vê nos Estados Unidos, vê em países já grandes. Então, a gente está trazendo esse modelo que já funcionou em outros países para aqui para o Brasil, só que com o nosso jeitinho brasileiro. Então, a gente já tem que esse IVA tem estimado que ele já vai ser um dos maiores IVAs do mundo. Então, a gente tem um desafio ali. Maior porque o Brasil é grande. O maior, eu tô falando em carga tributária, entendeu? Nossa. Volume. Estima-se que a alíquota dele vai ser 28,8. Então já vai começar com a alíquota alta. Já vai começar com a alíquota alta. Isso é estimado, a gente ainda não, isso é uma alíquota de referência. A gente ainda não bateram o martelo e disseram, vai ser fora, quanto? qual é a média? A média é 5, 6, 7, Nossa. 8. A gente Então, começa com 28. O mais 28. distante é o que chega maior, assim, é alguns países da Europa, que chega até 20, entendeu?
Só que são países que são bem desenvolvidos e a Isso. população vê esse retorno ali, E entendeu? as pessoas conseguem arcar com esse custo de imposto, entendeu? É coerente, entendeu? Tipo assim, eu tenho um custo de imposto, mas eu ganho dinheiro fácil, eu ganho muito, não é fácil, né? Mas a economia gira de uma forma mais saudável, entendeu? Isso. E esses 28,8, isso aqui quando a gente É a olha... média. É a média. E também quando a gente olha hoje em dia, no Brasil, a gente não tem muita clareza de quanto a gente paga de imposto. Então, um dos benefícios da reforma tributária é ter justamente essa clareza, Ou entendeu? seja, eu como consumidor vou lá comprar no mercadinho do seu Antônio, vai destacar o preço do produto Isso. e quanto eu estou pagando de imposto, ou vai estar lá embutido ainda, enganando um pouco a nossa visibilidade de Perfeito. quanto a gente paga imposto? Perfeito. Hoje no Brasil, para situar vocês, o imposto ele é calculado por dentro. Então, quando você compra aquele produto, você nem sabe quanto está pagando de imposto. Vou dar um exemplo simples de um produto, né? Que é a cachaça, a cerveja. Ele tem um imposto ali por dentro de 67%. Então, quando você compra ali a É por cachaça... causa do etanol? É o etanol que é caro? É por causa do imposto mesmo, entendeu? O imposto sobre esse produto ele é muito alto. Então, quando você for comprar uma cachaça, uma cerveja, metade do valor que você está pagando é imposto. Mais da metade desse valor ele é imposto. Só que hoje a gente não consegue ter essa percepção porque o imposto ele é embutido sobre o valor do produto. Com a reforma a gente vai ter um pouco mais de clareza, porque vai ter o valor do produto, como o Neto falou, o imposto ele vai estar por fora. Então a gente vai ver justamente essa diferença que nem acontece nos países grandes. Esse é o meu sonho. Porque A isso nossa solução já está pronta. É só apertar um flagzinho lá e ele já mostra lá separado, bonitinho. Perfeito. E isso é bom, isso é um ponto positivo da reforma, porque a população ela vai ter clareza de realmente o que é que ela está pagando. Mas ali ela não de vai ver, tributo. por exemplo, 13, 12%, como a gente vê na Espanha. A gente vai ver 28%, 28%, entendeu? Bruto, né? Bruto, né? Bruto. E eu acredito isso aqui é um dos pontos positivos da reforma, porque hoje em dia já teve até propaganda lá na época de 1900 e bolinha, que era o quê? O governo demonizava o empresário por aumento do preço dos produtos. Isso seja por inflação, por aumento de imposto, só que demonizava justamente o supermercado, né? Que o supermercado tinha ali a crise da hiperinflação aqui no Brasil. Pro cara se manter o negócio dele, manter pagando os funcionários, ele tinha que variar ali o preço. Só que o governo utilizava isso como propaganda, dizendo que não era o governo que estava gerando aquela inflação, imprimindo dinheiro. Era justamente o empresário. Então, hoje em dia, a gente vai ter uma clareza disso. Mas o interessante disso é que os legisladores são políticos. Isso não seria ruim para os políticos? Ele começar a perceber que, olha, né? Os políticos começam... Engraçado como é que eles conseguem aprovar esse tipo de reforma, porque acaba você começar a ter noção do que é o governo de imposto e o que é o preço real, né? Você pode queimar um filme dos políticos, Isso né? é interessante, porque isso surge Vocês lembram quando surgiu aquela questão do Pix? Sim, Que todo mundo ficou louco. Eu acho que a gente fez aí umas 10 a 30 reuniões aí em um mês por conta disso. Quando disse assim, foi revogado, todo mundo, já foi. A bora. taxação do Pix. Exatamente. Porque se você parar para ver, infelizmente, existe um contexto por trás de tudo. Então, nós estamos lidando com cenários em que envolve também pessoas políticas que têm ideais que podem ser alterados. Então, por que a questão do Pix também foi alterado? Um dos motivos, porque também, que é justamente esse ponto que você trouxe, iria afetar também no bolso das pessoas maiores. É a mesma coisa da reforma, tem muita coisa para acontecer, né? A gente estava até conversando essa semana, eu e Vinícius, esses dias, porque já saiu que vai começar o CBS, mas não tem ainda uma alíquota certa de quanto vai ser, né? O PIS e COFINS vai sair e a gente não sabe quanto é que vai ser a alíquota certa de CBS. E o cara da Receita ainda disse assim, o ministro ainda disse, é equivocado você divulgar a alíquota para alguém. Ou seja, a gente faz, meu Deus, né? Eu vou acordar de manhã, café da manhã de Natal e a Receita. Saiu a normativa do CBS, né? Como é que vira em 2027 em cima da hora? Exatamente. Então, mas são muitas isso coisas, a gente entendeu? vê muito também pelo contexto político, né? A gente está em um ano eleitoral, então eles não querem divulgar a alíquota também para não prejudicar esse ano eleitoral, entendeu? Tudo A gente vai pode descobrir acontecer. isso aí depois das eleições. Então, Infelizmente, tudo pode acontecer. A gente... essa questão, até mesmo a questão que é uma coisa que a gente vai conversar daqui a pouco, que é o split payment, né, onde o imposto vai ser retido na fonte. Então, até isso também vão ter muitas polêmicas até lá. Só 4 países na Europa ainda aplicam o split payment. Isso. Que é a Itália e mais uns 3 aí. Para o que você vê, começou e aí o pessoal fez, o negócio tá meio complexo, vamos
retroagir isso aí. Então tem muita coisa para acontecer. E entendeu? como já aconteceu, o split payment ele estava previsto para começar em 2026. Isso. Só que postergaram para início de 2027 ainda com regra, que é só para venda B2B, né? De empresário para empresário. Sim. Vocês devem ter muitos clientes de vários segmentos. Sim. No segmento supermercadista ou de varejo, no geral, como é que vocês veem as maiores aflições dos clientes de vocês e principalmente no setor, no caso, supermercadista, que é o setor que o Neto trabalha através do sistema BTS. Como é que vocês veem? Quais são as aflições dessas pessoas? Como é que o empresário reage a isso tudo, essa perspectiva? Cara, meu Deus, já tô botando sal, né? O sal tá entupido, a saleira já tá... Tô batendo Já no tô fundo do batendo no saleiro. sal, ó. E aí ainda mais imposto. Como é que eles veem isso? Hoje, o ramo de supermercado, né, o ramo do varejo, ele é um ramo que já é bastante prejudicado por questão de imposto. E, querendo ou não, eles têm uma margem apertada, né? Trabalha especificamente com esse público, eles sabem da dor desse tipo de cliente, porque ele tem uma margem de lucro muito baixa. Então, ele vai ter um desafio muito bacana com a reforma tributária. Vamos conversar com o que vai acontecer ano que vem, né? Sim. No ano que vem, a principal mudança é o quê? A saída de 2 impostos sobre o consumo, que é o PIS e a COFINS, e vai unificar para a CBS. A CBS, ele primeiro, PIS e COFINS ali será um lucro real, ele está pagando um pouco mais de 7% de imposto hoje em dia, né, de PIS e COFINS. A CBS está com a alíquota estimada de 8,8%, então as alíquotas elas são parecidas. Só que tem a seguinte questão. Primeiro... Parecida para cima, né? parecida para cima, ainda é um pouco maior. Só que tem algumas particularidades que vão acontecer no ano que vem, que é o seguinte. Primeiro, o CBS ele vai tirar a questão do regime da monofasia, né? Que, por exemplo, no supermercado, ele tem ali os produtos de perfumaria, tem os produtos de bebida gasificada, que é o refrigerante, entendeu? Água com gás. Todos esses produtos, eles já compram da indústria e quando eles vão vender, eles não pagariam o PIS e a COFINS mais. Com a mudança, a CBS, ela vai ter que pagar esses impostos. Então, tem produtos ali da cesta do supermercado que ele não pagava o imposto e agora vai começar a pagar. Eu quero fazer essa pergunta exatamente sobre isso. Vai continuar tendo a bitributação? Vamos lá. A ideia da reforma tributária é acabar com a questão da bitributação justamente pela questão do crédito amplo. Então, anteriormente podia ser acontecer o quê? Da cascata, né? Vamos dar um exemplo de várias empresas do Simples Nacional. Várias empresas do Simples Nacional. Eu vendo para ti, eu paguei o meu imposto, né? Quando vendi para você. Sim. Só que esse imposto, se a outra empresa é do Simples Nacional, ela não conseguia aproveitar aquele imposto o crédito, o né? crédito de quem eu comprei a mercadoria. Imagina numa cascata de 5 empresas, uma comprando da outra, uma comprando da outra. Então teve uma cascata tributária que ficou ali que ninguém conseguiu recuperar. Lucro presumido, você consegue recuperar um pouquinho, que é na questão do ICMS. Lucro real, você já consegue aproveitar um pouco mais desses créditos. Só que a ideia da reforma tributária é justamente criar um crédito amplo. Primeiro, o Simples Nacional, ele vai ter a modalidade de ser um Simples Nacional híbrido. O que é isso? Os impostos sobre o consumo, ele pode fazer o recolhimento por fora do Simples. Então, ele pode aproveitar dessa movimentação de créditos e débitos. Lucro presumido, ele só aproveitava crédito no ICMS. Agora, ele vai poder aproveitar crédito no PIS e a COFINS, que vai mudar para a CBS. E o lucro real? O lucro real tinha certas coisas que ele não aproveitava crédito. Por exemplo, para o ICMS, se um gestor de tráfego emitiu uma nota para ele, ele não conseguiu usufruir do crédito daquela nota daquele gestor de tráfego para a questão do ICMS. A partir de agora, com a reforma tributária, né? É claro, o ICMS ele vai começar a mudar a partir de 2028. Então, quando a mudança ela tiver em sua plenitude, essa nota desse gestor de tráfego ele vai poder utilizar ali no IBS, né? Que vai substituir o ICMS. Então, a ideia da reforma tributária é usar esse crédito amplo para você aproveitar um imposto que foi pago em cadeias anteriores, entendeu? Eu quero tratar desse crédito amplo que a gente acaba se enganando com essas falsas ilusões de que vai dar tudo certo. A gente sabe que no Brasil, pela sua complexidade, né, vai se prolongando por mais tempo vários processos, vai sendo empurrado em ano de eleição, então é pior ainda, né? Você confia realmente que isso vai dar certo? Esse crédito amplo realmente vai cair no bolso do empresário? Vamos lá, Neto. Neto, uma coisa que eu sempre falo, você já escutou em reuniões comigo, que é o seguinte: no Brasil até o passado é incerto. Então, uma coisa que está hoje na legislação, amanhã pode mudar, entendeu? Tem até uma brecha na legislação que é o quê?
O IPI com a reforma tributária, ele vai vir para alíquota zero. Ele não foi extinto, ele foi para zero. Ele vai estar ali, se precisar, eu tô aqui. Se precisar com a canetada desse IPI, ele pode vir para uma alíquota de 10%, 15%. Eu vou dar um exemplo, e não sei se aqui também funciona assim. Na Bahia, entrou uma lei nova, e é federal, que produtos alíquota zero agora tem que pagar 10% da alíquota. Aqui também? Vamos lá. Essa questão aí foi justamente uma das mudanças que aconteceram com a reforma tributária. Vamos lá. PIS e COFINS, que tem um benefício fiscal em alguns produtos, que você não paga, era realmente a alíquota zero. A monofasia não é a alíquota zero. Quer dizer que a indústria pagou todo o imposto da cadeia produtiva e você não paga mais. É o produto substituído do ICMS. Substituído, só que muda o nome. É monofásico, tá? Mas é a mesma lógica. Só que existem produtos que realmente são isentos, pagavam 0% de imposto. Com a reforma tributária já aconteceu uma mudança esse ano, que o PIS e a COFINS, ele deixou de ser esses que têm a alíquota zero, ele deixou de ter a alíquota zero. Começou a ter a alíquota 0,10. Então já começou ali, isso aí foi federal, entendeu? Foi federal. É basicamente nessa linha que você falou, 10% da nossa, alíquota. Isso para quem desenvolve soluções de pagamento de imposto, nossa, é um tiro para o desenvolvedor, né? É um tiro porque é uma mudança que teve para o empresário, 10%. É maior do que zero, 0,10 é maior do que 10% zero. 10% da alíquota padrão, né? Então, zero vai ser 0,10. Então, foi um aumento de imposto que teve, e a gente vai ver isso acontecendo também no ramos estaduais. Os estados, eles vão querer, ao longo do tempo, ao longo dessa transição da reforma tributária, querer aumentar um pouco essa alíquota de imposto de ICMS, todos os estados vão passar por isso, porque o IBS, né, que vai substituir o ICMS, ele não vai vir em sua plenitude para o Estado, Deixa eu que nem acontece hoje. Só dar um número para você, Ricardo, que é o seguinte. Imagine uma empresa, lucro real, que pagava PIS e COFINS no final do mês em torno de R$5.000 de PIS e COFINS. Ele agora, em certos produtos, vai ter que pagar mais 10% da alíquota do PIS e COFINS para os produtos que não eram tributados. Então, assim, aumentou... Saleiro entupido. Exatamente. E teve outra mudança também, que é a questão de outra tributa. Teve 2 novos impostos que foram... Teve um que foi aumentado esse ano e teve outro imposto que foi criado esse ano. Então, teve a questão do imposto que foi sobre altas rendas, né? Então, você, empresário, já paga ali uma arruma de imposto ali na sua empresa sobre a renda da tua empresa. Quando você vai distribuir aquele valor para o sócio, o teu lucro para o sócio, você ainda, se for superior a 50 mil, você vai pagar 10% de imposto já retido na fonte, entendeu? Isso é um crime, né? E isso até fere um pouco da nossa Constituição, porque lá em 1900 e pouco a gente decidiu o quê? Vamos tributar mais a renda da empresa para que quando o sócio distribua o lucro, ele não pague imposto. Então, a gente teve essa mudança para justamente... E quebrou ali, entre aspas, a Constituição. E também teve outra mudança que foi aumentar o imposto sobre quem fatura muito, né? Que é 5 milhões, assim, na cabeça da Receita. Quem fatura 5 milhões, aumentou-se a alíquota dos impostos sobre a renda, né? Que é o imposto de renda e a contribuição federal. Então, vamos dar um exemplo de um supermercado, né? Ele pode faturar 5 milhões, mas a margem de lucro dele bem apertada. Então, essa margem ainda foi comida mais um pouquinho esse ano. Então, são mudanças que a gente está tendo ali com essa questão da reforma tributária, a reforma da renda, que a gente vai vendo ao longo dos anos. E quando a gente vê ali a estrutura governamental, a gente está em déficit, né? A gente tá mesmo arrecadando muito, que a gente é um dos países que mais arrecadam, a gente ainda está gastando mais. Então, quer dizer que ou a gente vai cortar gasto, ou a gente vai ter que arrecadar mais. E a gente percebe historicamente que nossos políticos tendem para aumentar os gastos. A arrecadação e aumentar os gastos. O Senado acabou de aprovar 21 bilhões a mais de despesa. Então, a gente está num cenário bem complicado para o empresário. A gente também tem um cenário econômico bem complicado, que é uma taxa Selic alta. Isso também prejudica... Dinheiro no Brasil é muito caro, né? É muito caro. Isso prejudica o empresário porque dificulta a questão da linha de crédito para ele. E tem empresário que ele precisa desse fluxo de caixa, né? Para comprar de fornecedor, né, quando a gente fala do supermercado. Ele também tem a questão do fluxo de caixa dele, né, do giro daquela mercadoria. Então, às vezes, ele precisa pegar uma linha de crédito para se capitalizar, para pagar fornecedor, pagar funcionário, pagar imposto, que eu já vi caso de empresário de ter que pegar linha de crédito
para pagar o ICMS fronteira. Antes da gente entrar no tema do split payment, que eu acho que é bem interessante, eu quero falar sobre empresas prestadoras de serviço com a nova classificação tributária. Vai sobrar para a gente prestador de serviço? Vai aumentar nossos impostos? Quer falar um pouquinho, Márcio? Pode falar no complemento, lá. Pronto, vamos lá. Sobre a questão do prestador de Já serviço... ligou o motor, vamos embora. Eu só acompanhando. Sobre a questão do prestador de serviço, a ideia da reforma tributária é que realmente o prestador de serviço ele vai ser um pouco penalizado e eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas para vocês entenderem a conjuntura histórica, quem é empresa de comércio, ele tende a ser um pouco mais prejudicado historicamente por questão tributária. O prestador de serviço ele sempre foi um pouco mais maneirado nessa questão dos impostos. Com a reforma tributária, o que é que vai acontecer? Primeiro, quem é comércio, quando a gente se lembra que a gente falou sobre a questão do crédito amplo, então, o prestador de serviço aí tem crédito de mercadoria que ele compra? Não A tem. despesa dele dá o quê? 20% do faturamento. E hoje, pronto. O comércio dá 90%, vamos dizer assim, entendeu? E um prestador de serviço, qual é o seu maior custo? Funcionário CLT, não é verdade? Funcionário CLT não gera crédito. Entendeu? Então você vai ser bem mais penalizado quando você está no lucro presumido, no lucro real, porque você não tem uma bagagem muito grande de despesas para usufruir como crédito tributário, entendeu? E fora que, já entrando na questão do split payment, prestador de serviço normalmente ele vende o quê? Ou é para pessoa física ou é para uma pessoa jurídica. E a questão do split payment ele vai começar em 2027 na questão de venda B2B, né? De empresário para empresário. Então o prestador de serviço que vende para outra empresa ele vai ser o principal já prejudicado por essa questão do split payment. Porque ele já vai ter um imposto ali. Eu só vou aceitar dinheiro agora. Vai voltar a época da ligazinha, né? Nossos avós tiravam aquela paçoca de dinheiro, né? Compravam um carro com dinheiro. Quem não vai gostar é os bancos, porque os bancos tudo usavam o nosso dinheiro para ficar fazendo os CDB oculto, né? Pegava para reinvestir, aí vai dizer, pode estar sumindo, isso parece que tá voltando. Vamos ver como é que isso vai funcionar, porque a ideia do Brasil já teve a questão do dinheiro digital, né? Que é o Drex. A gente já se aculturou muito com o Pix. Vai ser algo bem complicado, né? Esses próximos anos ali com essa mudança da reforma tributária, do split payment. Porque o Brasil, ele foi acostumado a ir para o digital. Talvez eu acho que ele já estava pensando nessa questão do split payment e quando já nos aculturou com essa questão do Pix, de pagar ali de forma instantânea. Então, isso agora com o split payment, a hora do pagamento ali no Pix... Eu sigo muita linha do pensamento, que é o seguinte, se deu errado em algum lugar, por que a gente quer repetir o erro, né? É verdade. Então, quando você quer repetir o erro, significa que alguma coisa está errada no seu planejamento. Se você quer aumentar a sua arrecadação, você tem que usar outras ferramentas mais seguras, por exemplo, baixar impostos. Sim. Primeira coisa, baixar impostos. Isso Para você manter a vida do empresário varejista, por exemplo, mais saudável. Essa é a minha visão. E eu concordo muito com sua visão, Neto, porque às vezes os nossos políticos, eles pensam o quê, né? Eu vou aumentar imposto para arrecadar mais. Mas a gente teve um exemplo agora em 2026 que foi sobre a questão do imposto sobre alta renda. Eles estavam planejando arrecadar bilhões com isso. Eles até hoje, é que eu não vou me lembrar o número exato, mas depois vocês podem pesquisar, a arrecadação não chegou nem a 10% do que eles estimavam. E a gente já passou mais da metade do ano. Então, quando a gente aumenta imposto, então a gente, como brasileiro, vai contratar um contador, vai contratar um advogado, para que busque brechas na lei, para que você consiga fugir dessa tributação dentro da lei. E também acaba que acontece o quê, né? Quando a gente fala ali de abaixar a questão do imposto, isso aumenta o nosso consumo, né? Se eu pago menos imposto, Perfeito. Sobra mais dinheiro no meu bolso, eu vou gastar mais. Quando eu gasto mais, o terceiro que está recebendo aquele dinheiro que não ia receber, ele vai pagar o imposto dele. Perfeito. E se eu abaixo o meu imposto, hoje a gente Sim. vê muito que a gente tem uma parcela da população que ainda sonega. Entendeu? Então, se eu abaixo o meu imposto, facilita que aquele brasileiro, aquele empresário que ainda está ali na informalidade, ele se formalize. Então, querendo ou não, isso gera um aumento de arrecadação. Isso gera e fomenta a economia. Se eu diminuir o meu imposto, vamos dar um exemplo, né? Se o supermercado ele diminui 10 mil do imposto dele, ele vai o quê? Ou ele vai comprar mais de fornecedor, ou ele vai contratar mais funcionário, ou ele vai investir mais em E tecnologia. vou dizer mais, vai surgir mais supermercados vendendo mais. Ou vai dar desconto, né? Isso. Ou vai dar desconto. Então, tudo isso fomenta a economia e, consequentemente, melhora a vida do brasileiro,
pode aumentar a arrecadação, que a gente já viu cenários de outros países que eles Perfeito. diminuíram a carga tributária e aumentou a arrecadação. Isso. É inversamente proporcional, porque tem se você mantém uma carga tributária reduzida no nível satisfatório para manter a máquina Sim. funcionando, né, você vai ter um aumento na arrecadação, porque os empresários vão poder não investir mais em seus próprios negócios, Sim. né? Contratar mão de obra qualificada também faz uma outra diferença e novos negócios vão surgir. É verdade. Não, e tem uma opção também que a gente esqueceu de falar aqui, tudo isso que o Vinícius falou, tá? E tem outros que vão tacar o ferro em si mesmo e não vai fazer nada. Sim. Vai dizer, vou pagar essa bexiga não, rapaz, tô nem aí. Deixa Não, vir, se der bomba, a gente resolve. Entendeu? Então, assim, acaba que isso é complexo porque cada vez mais a gente tem que pensar no cenário macro, né? O que eu posso fazer? Não é à toa que, até complementando o Vinícius com relação a tudo que ele falou, e principalmente a questão do prestador de serviço, né? Que hoje é quem tem o menor custo. Quando a gente para ver um corretor de imóveis, ele fatura R$6.000. O custo dele ali é o combustível, é o aluguel de uma sala, um exemplo, quando tem, né? Porque a maioria hoje usa um cowork. E acaba que o custo dele, o restante é tudo custo pessoal. Então acaba que, de fato, aí ele vai para um simples híbrido, né? Que eu até brinco assim, chamando de simples 2, né? Para ficar mais fácil. Porque eu vou ter a opção, até a data de hoje, eu vou ter a opção de continuar no Simples Nacional que já existe, porém eu não vou ter mais os benefícios, né? Então, se antes eu pagava 6% ou 7% com os benefícios, eu sou uma farmácia, eu faturo meus R$120.000 e eu pago ali, em vez de eu pagar 9,5% por causa daquele faturamento, eu estou pagando 7,5% por conta do PIS e COFINS e eu vou voltar a pagar 9,5%. Então, realmente, eu já perco aquele benefício. Então, eu vou ter a opção de continuar no Simples Nacional atual, que é o Simples 1, né, vamos dizer assim, e eu vou ter a opção de ir para o híbrido, que é o 2. Só que aí, Márcio, como é que eu vou saber se compensa um ou outro? Através de uma análise. E, acima de tudo, realmente poder analisar o cenário da empresa e analisar até aquilo que a gente estava conversando antes da gente iniciar o podcast, né, que é o fato de que, se a gente parar para ver, historicamente, sempre, desde os nossos avós, nossos tataravós, todo mundo sempre teve medo da receita, né? Porque diz o que, se tu ganhar dinheiro, tu tem que declarar. Só que aí a gente fez o quê? Eu vou declarar nada, deixa pra lá, se der bronca, a gente resolve. E aí a Receita fez o quê? Beleza, então tu não declarou, eu vou trazer uma reforma tributária agora, que a fiscalização vai ser maior, então ou tu se organiza ou eu vou organizar você. E se eu for organizar você, o negócio vai ser mais rochedo. E só que por trás disso tudo, existe uma coisa muito importante, que é organização. Perfeito. Então, eu anotar o que entra, eu anotar o que sai. Gente, é muito sério isso, porque de 10 empresários que a gente conversa, 9 ou 8 basicamente não sabem o que gasta 100%. E converte tudo pro mesmo lugar, né? Entendeu? Exatamente. No ramo do supermercado que a gente tem. Muda o segmento, mas a dor é semelhante, entendeu? E no final, assim, se você não se organizar, não for disciplinado, não tiver toda Exatamente. aquela cadeiazinha Porque funcionando... como é que eu vou saber se você... Pronto, o Vinícius falou do crédito amplo. Vai começar o processo de implantação agora. Então, quando ele tiver 100% implantado, que saiu o ICMS, saiu o ISS, saiu o PIS e COFINS, tudo, ficar só o crédito amplo, eu vou poder usar os meus custos ao meu favor. Só que é o custo baseado em cima de quê? De nota. Então, como é que eu vou saber se tudo que eu compro com nota? Então, por exemplo, a gente tem conversado com muitos clientes e tem basicamente explicado essa consequência de que, cara, tu não resiste o que tu gasta. Vamos começar pelo básico bem feito, porque o básico bem feito funciona. Tu não tem nada hoje, tu não precisa ter tu não tem sistema, tu não tem nada. Então, eu vou botar aqui, a gente criou uma planilha básica, que ela dá um dashboardzinho básico, só para ele colocar as despesas. Então, faz o seguinte, hoje o que tu vende, tu sabe em todo canto. O cara puxa relatório de banco, né? Tem lá quanto você faturou, quanto que entrou, né? Puxa um relatório de maquineta de cartão, tem tudo. Mas e o que tu gasta? O cara muitas vezes não sabe. Então, começa a colocar as despesas aqui. Vamos começar pelo básico? Uma planilha em nuvem que tu vai começando. Cara, Márcio, beleza, vamos. Então, vamos começar o processo. Por quê? Quando a gente tem dados, a gente tem clareza. Eu só consigo tomar decisões em cima daquilo que eu consigo mensurar. E o que eu consigo mensurar? Dados. Exatamente. Então, como é que eu vou saber se um simples híbrido compensa para você? Como é que eu vou saber se um presumido R$1 compensa para você se eu não tenho dados? Perfeito. Então, por exemplo, eu tenho lá os meus gastos, eu tenho os meus fornecedores. Então, beleza, quando eu tenho os dados, eu preciso, independente de ser com nota ou não, mas coloca, porque aí depois a gente vai sentar contigo e vai dizer, fulano de tal, fornecedor tal, esse cara tem nota? Não tem.
consegue pedir nota a ele? Não consigo. Então, beleza, esse cara é um cara que já vai para observação, para no futuro cogitar um fornecedor melhor. Aí as pessoas pensam, mas fulano, pelo fato de vender sem nota, ele me consegue um preço melhor. E eu digo a todo mundo a mesma coisa, fulano está com os dias contados. Exatamente. Porque uma hora, tu vai ter que chegar na balança e dizer o quê? Caramba, eu comprei 30 mil a fulano sem nota. Esses 30 mil, no final, me fez pagar 5 mil reais a mais de imposto. Perfeito. Tu vai continuar comprando com fulano? É isso aí. Não vai? Então, realmente, é a gente... E tudo isso se resume a quê? A organização. Eu brinco dizendo que a nossa organização é o termômetro do nosso crescimento. Quanto mais organizada a gente é, mais a gente cresce. Entendeu? Você falou dessa questão de comprar com nota, isso é para o varejo, isso é muito importante. Primeiro, controle de estoque, gestão financeira e tudo mais. Só que muitas vezes o empresário, que tem aquele amigo que tem um negocinho lá, acaba comprando na informalidade. Isso, para um empresário, para a empresa dele, é problemático, porque ele vai pagar, na hora da venda, o imposto mais caro. Ele não vai se creditar quando for lucro real, no caso. Né? E agora ele vai se prejudicar mais do que nunca, entendeu? Porque agora o amigo que ele está ajudando, nada contra, mas agora a consequência vai voltar para ele, entendeu? Já voltava. Só que agora mais do que nunca, entendeu? Por isso que a grande base da reforma tributária é a nota. Seja a nota de saída, seja a nota de entrada. Então, o crédito ele só vai virar oficial. Hoje já existe isso. Mas agora a Receita fez o quê? Rapaz, eu disse a vida toda que tu só ia poder usar o crédito se tu realmente tivesse a nota de venda e a nota de compra. Só que tu não me ouviu. Então, eu vou forçar mais ainda esse sistema para tu só conseguir realmente ver na prática. Aí ele vai fazer o quê? Vai botar o split payment. Beleza que agora é só para venda B2B, né? De empresa para empresa. Mas se der certo, a tendência é que realmente o cerco fique mais estreito. Então, ele está forçando cada vez mais você poder usar do benefício. Você realmente ter que declarar tudo que você ganha. E aí eu só vou poder usar dos custos se eu tiver a nota. Então, aí agora vai ter um novo modelo de apuração, que é a apuração assistida, onde nessa apuração lá, vamos dizer que a Receita Federal ela fez um split indevido. Então, você fez uma venda B2B lá, e aí vamos dizer que foi indevidamente, por equívoco, a Receita puxou o imposto. E aí, no mês seguinte, eu vou poder comprovar para a Receita que aquilo foi indevido e em até 3 dias ela vai me devolver o dinheiro. Isso eu estou dizendo ao que tem publicado até hoje, tá? Então, a gente vai ter que ver isso aí na prática. Mas na teoria... Eu nunca vi governo devolver dinheiro nenhum, crédito nenhum para Então, aí com essa questão do split, eles publicaram que vai sair isso. Tem lá na Lei Complementar 214, que é a lei da reforma tributária. Então, só que aí como é que eu vou poder comprovar para a Receita que realmente aquilo foi indevido? Financeiro organizado. Como é que o cara vai dizer, eu pego lá o papel de pão, né, com trocadilho falando. É um risco. Entendeu? Agora voltando para o lado do pequenininho, pequenininho. Ele tem um fluxo de caixa muito apertado. Com certeza. Na verdade, a maioria dos empresários tem, né? Supondo que o split payments comece a dar certo no B2B, vá para o B2C. Aquele senhorzinho, seu Zé, aquela vendinha ali da esquina, vai passar na maquineta do cartão, não vai registrar no sistema, mas vai passar na maquineta do cartão do CNPJ dele. Ali já debitou o imposto, né? A ideia do split payment, né, para esse pequenininho, ela ainda, eu acredito que isso ainda vai demorar um pouco, porque primeiro a Receita ainda vai ter que formalizar esse pequenininho, Exatamente. que hoje ele está na informalidade, não, mesmo, né? Mesmo um supermercado de bairro pequeno, que Sim. tem 2 checkouts, que não tem gestão no sistema. Vamos falar no quesito, então, da venda B2C, né? Que eu acho que é independente B2C, de ser pequeno ou grande, né? Que aceita cartão de crédito, Isso, que o estabelecimento aceita cartão de crédito. Tem até o CNPJ, mas ele Sim. aceita o cartão de crédito. Né? Mas não passa no sistema, não registra no sistema, que isso também tem muitos casos. A né? primeira coisa que ele vai achar estranho, rapaz, já descontava da maquininha, né? A taxa agora tá descontando o imposto Isso, também. isso. Tem Então, muitas vai ser- águas para rolar ainda, entendeu? Por isso que a princípio vai ser o B2B, porque realmente, É mais assim, no fácil entendimento da da Receita é mais fácil. E segundo que a Receita entende que, de fato, o cara que é B2B, ele já tem uma maturidade maior, porque ele tem um CNPJ, na ótica Mas da não vê, Receita, entendeu? Aqui já no Não quer dizer que popular. na mesmo, prática assim. a gente sabe que não é verdade, né? No popular, geralmente o B2B, ou você paga via boleto Sim. bancário, né? Ou você paga de uma outra forma. Dificilmente você vai usar cartão de crédito para pagar um B2B. É, mas nesse né? caso é no momento que você efetiva a venda ali, né? O dinheiro entrou na conta da empresa, só que aí, como eu falei, né? Realmente tem muita coisa ainda para rolar. Por quê? Inclusive, a gente atende muito cliente de tecnologia, inclusive o Neto também é da área de tecnologia, então sabe que está sendo um desafio realmente, um dos maiores desafios essa questão do split payment, né? Eu acredito muito que é um dos maiores desafios da reforma é implantar esse split por conta de toda a logística tecnológica que vem por trás disso, entendeu?
Como é que fica essa relação do empresário contabiliza com o empresário, com o cliente de vocês? Vocês vêem o desespero dele tendo um sócio tão sacana como é o governo, vamos dizer assim. Como é que vocês trabalham isso? Essa psicologia, tenta acalmar a pessoa, tenta mostrar que se ele se organizar, pode ser que ele não perca tanto. Como é que funciona esse tratar de vocês com essa questão tão importante para o empresário? Show de bola. O que a gente vai fazendo, né? Por isso que eu falei para vocês que pelo fato da gente ser uma contabilidade consultiva, porque a gente não entrega só impostos, porque realmente a gente realmente entra dentro ali do sonho junto com ele, entra dentro da empresa, né? Então a gente vai, de fato, fazendo essa calmaria, vai explicando para eles, a gente fala muito, principalmente eu digo todos os dias, que existe teoria versus prática, né? Então na teoria realmente a gente vai conversando ali com ele, vai explicando, de fato a gente entende mais. A gente diz, rapaz, eu sei que de fato... Tem gente até que cria linha de crédito forçada. Como é a linha de crédito forçada? Eu pago 20 mil de Simples todo mês. E aí eu passo 3 meses sem pagar o Simples, vou usar esses 60 mil, vou reinvestir no meu negócio. E aí depois eu parcelo esse imposto e vida que segue. E a gente, não, meu amigo, tudo bem, você está fazendo a estratégia da sobrevivência. Então, vamos organizando direitinho. Então, o que a gente está trabalhando junto com ele? Porque a grande maioria desses empresários que chegam nesse ponto, eles não têm o básico, que é o quê? Saber o que entra e o que sai. Então, a gente trabalha em cima disso, meu amigo, para eu poder te ajudar melhor. Vamos começar gradativamente a fazer o básico, que a gente sempre aprendeu, né? Desde o Sebrae, desde tudo, né? Se organiza. Anote o que entra e o que sai, né? Todo mundo fala isso, né? E falando do pessoal do varejo mesmo, eu acho que a principal dica do que mais vai influenciar a questão da reforma tributária são duas coisas que ele tem que fazer. Controle de fluxo de caixa, porque querendo ou não, com o split payment, o fluxo de caixa ele dá uma mexida boa, porque se o imposto ele é retido na fonte, eu não trabalho mais ali com o dinheiro do governo. Por exemplo, vou dar um exemplo do ICMS, né? Eu vendo a mercadoria agora, eu só pago no mês seguinte com vencimento para o dia 15. Então eu trabalho ali, dependendo, 30 dias, 45 dias com o dinheiro do governo. Então, isso dá uma mexida no meu fluxo de caixa, né? Márcio trouxe o exemplo da questão do parcelamento, né? Que os empresários se financiam com o dinheiro do governo. Pronto. Se o teu comprador daquela mercadoria, ele identificou que você não pagou aquele imposto, ele não usufrui de crédito. Então, ele vai cobrar de ti também. Que esse é um ponto extremamente importante na questão do crédito amplo. O crédito amplo ele só vem se eu pagar o imposto. Isso. Se você não pagou o imposto, a pessoa que comprou de você não vai usufruir do crédito. Então, além do governo te cobrar, de quem está comprando a mercadoria de você também vai cobrar de você, que você paga o imposto. Ou seja, você que vendeu tem que pagar seu imposto para quem comprou seu... Usufruir do crédito. Porque nessa apuração assistida, hoje quando a gente vai fazer o nosso imposto de renda pessoa física, a gente bota lá o GOV, aparece, né, o que a Receita tem sobre nós versus o que eu tenho de documento. Isso. A apuração assistida ela vai ser basicamente a mesma linha de raciocínio. Então a Receita vai ter lá, ó, tu faturou tanto, mas desse tanto que tu tem, tu era para ter tanto de crédito, só que tu só tem tanto. Aí o cara faz, eita, então desses outros tantos, o meu fornecedor lá não pagou, vou ter que ir atrás do cara. É porque hoje funciona da seguinte forma, né? A Receita audita o que eu envio. Vai funcionar o contrário, né? Sim. A Receita vai me enviar a informação e eu que vou auditar o que a Receita me mandou. Então, muda também essa questão de contribuinte, né? Como é que vai funcionar. E também para quem é do varejo, a principal coisa que ele tem que fazer é a questão de embutir o valor do imposto no preço do produto dele. Isso. Ele tem que fazer isso, senão... Essa sua colocação foi muito importante. Hoje o governo audita você. Você vai passar a auditar o governo. Exatamente. Isso mesmo. Nesse sentido... Corra para provar sua inocência na história, né? Por isso isso. que Márcio falou de ter as documentações. Porque eu vou precisar falar assim, Receita, isso aí tá errado. Tá faltando isso aqui, que tu não botou de crédito. Então eu preciso do quê? Da nota fiscal, preciso da comprovação, preciso do controle, entendeu? Ele vai dizer, com base em que tu tá dizendo que eu tô errado? É igual no tribunal, jurídico. É lógico. Todo caso na história do tribunal se baseia em provas e fatos. Isso. Então eu tenho que realmente... Se organize que você sofre menos, né? Exatamente. Quando falar em se organizar... Só para finalizar, então, quando entrar de fato o split payment, o pequeno empresário vai quebrar. Por quê? Ele vai ter que criar um setor de auditoria da empresa dele junto com o governo, vai ter que investir em mão de obra, vai ter que investir em uma contabilidade especialista, porque senão ele vai continuar perdendo dinheiro, né? E sem falar que os impostos vão aumentar.
a gente tá aqui para que o empresário não quebre. É isso que eu ia dizer agora. A gente tá aqui Isso. pra isso. Dadadadã. É isso aí, o Pode Ter Sucesso, além de tudo, também é um balcão para você vender o seu peixe, né? Balcão de negócio. Mas isso é verdade, por isso Mas que é eu muito disse bom. pra vocês que desde o começo do ano, que a gente tem metas, inclusive a gente tem os nossos indicadores operacionais, que nesses indicadores cada setor tem que fazer no mínimo 5 reuniões com clientes diferentes, só para conversar de reforma. Então a gente já vem trabalhando dessa forma preventiva e paliativa, não é à toa que muitos empresários que nós atendemos não declaravam 100% do faturamento, e a gente disse, cara, tudo bem, é Brasil, é desafio, mas vamos fazer aqui uma forma gradativa, porque dá tempo, tipo, a cada 3 meses tu vai aumentando teu faturamento até chegar aos 100%, e tu vê uma forma de tu sentir esse custo e ver uma forma de reajustar o teu preço. Então realmente você consegue reajustar sem sair do mercado, ou absorver mesmo esse custo, já que o teu preço já deve estar muito competitivo para você não perder cliente. Porque, querendo ou não, na reforma, nós somos empresários aqui, mas nós somos consumidores. Então eu vou numa Cacau Show da vida, que inclusive a gente está tendo franquias e sabe que a margem é extremamente apertadíssima. Então, por exemplo, eu vou na Cacau Show comprar um chocolate, a tendência é que nesse ano 2027 a 2032, que é a implantação, realmente o empresário ele vai ter que precificar de 2 formas, modelo antigo e modelo novo, por causa da transição. A minha percepção é que Entendeu? tudo vai ficar mais caro. Exatamente, era aí que eu ia chegar. Então, porque se ele não aumentar o preço, o lucro que ele tinha antes vai embora. Então, a gente como consumidor, a tendência é que a gente vai ver isso no mercado como um todo. Então, as coisas vão ficar mais caras, entendeu? Durante esse processo. Possa ser que existem empresas que a gente já fez análise em que durante a transição ele vai ter que aumentar, tipo, R$10 o preço. Mas em 2033, que é quando termina tudo, né? Ele vai poder voltar para o preço que ele tinha antes por conta da questão do crédito amplo. Mas tem um problema. Entendeu? Será que ele vai conseguir aguentar Sobreviver. até 2020? Exatamente, esse é o ponto. Então, Não por vai. isso que a gente vai ter que avaliar cenas dos próximos capítulos para muita coisa que tem acontecendo, entendeu? Entendeu, Por isso que a Jota? gente tá realmente batendo esse papo com vocês, assim, a gente tá conversando todo mundo aqui de empresário para empresário. Até 2033 bateremos muitos papos. Não, Vamos. Infelizmente, a sensação do empresário é sempre do saleiro entupido, né, amigo? Infelizmente. Bom, eu tenho uma triste notícia para dar para vocês, e não é aumento de impostos, calma, é que o programa está chegando no final. A gente vai ter que encerrar agradecendo demais a presença dessas 2 feras aqui, o Vinícius e o Márcio. Vocês querem colocar a última coisa que vocês acham importante falar? Fiquem à vontade, que a gente tem que estar encerrando. Mas A última coisa que eu digo é o seguinte, ó, não tenha medo, tá? Porque tem muita coisa para acontecer, mas não é bicho de 7 cabeças. Tudo é possível e a gente tá aqui para lhe ajudar. queria saber de vocês o que, é que vocês acham de iniciativas feito essa do Pode Ter Sucesso, de a gente trazer para debater esse tipo de assunto. É muito bom, porque hoje, querendo ou não, o empresário ele carece de conhecimento, né? E vocês trazendo outros empresários que têm a pele em risco, né? Tem a pele ali no jogo, realmente traz um know-how muito bom para que ele consiga conhecimento, consiga realmente crescer e alavancar o negócio dele com experiências práticas, né? É isso aí. Foi bom para você? Pra mim foi excelente. Não acenda um cigarro que faz mal para a saúde. E a gente diz aqui, ó, eis-nos aqui, conta com a gente. Pô, E obrigado. a gente vem e a gente vem como aula mesmo, entendeu? Para Obrigado. trazer exemplos práticos, para trazer casos práticos, para Sim. realmente a gente bater um papo bem bacana, leve e descontraído, pra gente ver que não é esse monstro aí que tá todo mundo falando, Vocês entendeu? gostaram da participação? Bastante, Bom, muito bom. obrigado Que mesmo seja a pela primeira de oportunidade. muitas. Com Vamos certeza, embora. contem É isso com a aí, gente. pessoal. A gente vai ficando por aqui com mais um Pode Ter Sucesso, o podcast do empresário, do empresário de visão. E a gente vai ficando por aqui. Valeu, obrigado, Neto, Vinícius, Márcio. Tamo junto. Muito É nóis. obrigado. Valeu. Valeu.